Louvamos a Deus por este início de dia que Ele está nos concedendo, a semana que estamos recebendo nesta segunda-feira, 11 de julho. Outra vez estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Antônio Júnior ministrando mais uma palavra nessa oportunidade. E ainda estaremos ouvindo ao término deste programa um belíssimo hino para o seu enlevo espiritual. Nessa oportunidade nós vamos orar principalmente pelo projeto México, em que nós estamos plantando uma igreja. Pastor Antônio Júnior já se encontra lá viajando, juntamente com toda a equipe, pastor Jackson, pastor Rafael, na plantação da primeira igreja do Calvário, Ministério Transcultural. E nós vamos orar nesse instante para que Deus abençoe e confirme cada dia esse trabalho que está sendo realizado. Essa igreja está sendo plantada lá no México, na cidade de Caracoles. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor está nos concedendo, a semana que estamos recebendo, e suplicamos agora a tua bênção sobre esse trabalho que ora está sendo ministrado, está sendo realizado pelo pastor Antônio Júnior, pastor Rafael, pastor Jackson e toda a equipe do Departamento de Orientação Missionária lá em Caracoles, no México. Que tu a cada dia possa confirmar, ó Deus, abençoando, salvando vidas para as quais o Senhor Jesus veio a este mundo derramar o seu sangue para resgatar vidas. Abençoe, portanto, o ministério que eles estão realizando ali nesses dias e nos abençoe na continuidade desta semana a qual o Senhor está nos concedendo. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio Júnior viajou no iniciozinho deste mês e gravou essa mensagem que você vai ficar agora com a conclusão. O que Paulo começou então a trabalhar no capítulo 5 é justamente os efeitos na pessoa que encontra e aceita esse evangelho. E precisamos ter em mente que as dificuldades dos irmãos leitores da época dessa carta se assemelham muito às nossas dificuldades. O que entendo é que as tribulações que o apóstolo Paulo ele descreve na carta são as tribulações que cada ser humano vai passar na sua vida. O quê? Problemas físicos, problemas emocionais, porque todos nós envelhecemos. Todos nós estamos passando por doenças. Muitos de nós, pelo menos alguns de nós da igreja, passou pela Covid, está passando agora por chikungunya, por zika, por dengue, por gripe. Então é nessa perspectiva de sofrimento e de tribulação que Paulo está dizendo aqui, que as pessoas também lá atrás, ou no contexto da carta, também eram passivas, também passavam. As dificuldades morais e emocionais, a mesma coisa. Ou seja, a ideia de Paulo aqui é que não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha dificuldade. Todos têm dificuldade. Porém, para quem é justificado, para quem é crente, para quem conheceu a Cristo e deposita nele a fé, tem outra perspectiva de vida. E Paulo vai trabalhar isso até o verso número 11. Hoje, nós vamos tratar de uma realidade ensinada aqui por Paulo, que é o contraste de dois homens. Cada um dos dois homens em que Paulo agora vai começar a trabalhar, cada um com a sua responsabilidade. Enquanto um foi o responsável pela desgraça, o outro é responsável pela redenção dos desgraçados. Basicamente, nós temos então dois tipos de pessoa. A primeira é aquela que leva a marca de Adão. Então, duas pessoas distintas na humanidade. Amém? Em toda a humanidade. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. Só existem dois tipos de pessoa, na perspectiva da visão bíblica de Paulo. Uma é que leva a marca de Adão. E por levar a marca de Adão,
permanece com ela, com seus delitos e pecados. Mas existe outro tipo de pessoa, que são aquelas que estão em Cristo, que tem a marca de Cristo, e que faz parte de uma nova humanidade, redimida e santa. O capítulo 5, então, dos versos 1 a 11, você tem Paulo realçando que a salvação no tempo e na eternidade é por meio de Jesus Cristo. E por meio deles os crentes têm sido justificados e achados em graça. Foram reconciliados com Deus, têm paz com Deus e começa uma nova vida. E então ele também vai falar dos efeitos de ser crente. Lembra que a gente falou da perseverança, não é? Da esperança, é o efeito que causa. A partir do verso de número 12, nós então, vamos ter então essa introdução dessas duas pessoas. E ele diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí fica evidente que Paulo está trabalhando sobre a universalidade do pecado. Paulo está refletindo e ensinando sobre o relato da queda do homem. Embora que em Gênesis lemos que foi a mulher a introduzir primeiro, porém, por uma questão de responsabilidade e sendo Adão a representação da humanidade, ele foi criado primeiro, ele é o administrador, foi incumbido ele a responsabilidade, lembram disso? Amém? Em Adão, então a ideia aqui que Paulo diz assim: Adão é o responsável, ele que deveria estar supervisionando a esposa, ele é que deveria estar liderando a esposa, ele é que deveria ter dito não, ele deveria ter protegido ela. Então nessa ideia, Paulo está dizendo que o responsável então é Adão. Por isso que vai citar Adão e não Eva. Amém? Foi Adão então, como eu disse a vocês, o primeiro a ser criado, e estava sobre ele essa responsabilidade. Ele era o representante legal. E por que ele era o representante legal? Porque quando Adão cai, todos os seus descendentes nascem em pecado. Então ele tem essa representatividade. Ele é o homem federal. Ele é o representante. E é por isso que Paulo reflete isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aí não só entrou o pecado, mas o que Paulo vai dizer aqui é que houve uma catástrofe também no mundo, com a entrada do pecado, de responsabilidade de Adão. Adão peca de forma deliberada, voluntária, foi porque ele quis e sabia disso. Então, além da desobediência, Adão ainda trouxe a morte para a humanidade. Você está entendendo aqui a ideia de Paulo assim? Que catástrofe! Porque além de desobedecer, de cair, ele arrasta a humanidade e traz para a humanidade e para o mundo a morte. A morte espiritual, porque há uma separação do homem e Deus. Então, quando o homem está morto nos seus delitos e pecados, isso é a morte espiritual. Ele está alienado de Deus. Ele anda nesse mundo de forma errante. Ele constrói ídolos para ele, com um pedaço de pau, com gesso, com pedra, com barro. Ele elege como um Deus dele a própria morte. Ele faz com que um cavalo, um jumento, um leão seja um Deus. Então isso está caracterizado justamente essa catástrofe, essa separação espiritual. Ele não consegue achar o Deus verdadeiro. Com essa morte também foi legado a ele a morte física. Fomos criados para ser eternos, mas por causa do pecado, o nosso corpo agora vai voltar ao pó. É a separação da alma do corpo, morte física, e a culminação dessa desgraça, que é o pecado, a morte eterna.
E não é por um período de tempo não, viu? Existem alguns crentes que ficam dizendo, ah, mas Deus é tão bom, é tão amoroso, que o castigo vai ser só um tempinho. Não tem isso na Bíblia. É eterno. É eterno. E que isso não faça você ter medo. Porque você deveria vir para Cristo por reconhecimento de pecado e por amor a Deus, e não por medo do inferno. Mas tendo medo do inferno ou não tendo medo do inferno, o inferno é uma realidade que será experimentada pelos filhos da desobediência. É o que diz as Escrituras Sagradas. E outra coisa, não existe essa ideia de que a culpa é só de Adão. Se fosse assim, só ele teria morrido. E era o que o pessoal perguntava e questionava a Paulo. Não, mas foi Adão que pecou? Então, por que não fica só com ele? Por que eu tenho que morrer também? Por que eu sou culpado? E aí, justamente falando na morte, que Paulo então vai explicar. Entrou o pecado no mundo e a morte. E a ideia então é que, olha, a desgraça que aconteceu com Adão levou a humanidade para a morte, mas também fez com que o próprio planeta Terra, a natureza, fosse toda atingida e o cosmos. E o próprio Paulo vai refletir isso lá na frente, dizendo que a natureza geme com dores de parto, esperando o dia da redenção. A catástrofe foi tão grande que não só afetou a raça humana, mas afetou os animais, as plantas, as leis, o universo. Está vendo como a gente não tem noção do pecado, irmãos? Está vendo como a gente é alienado e não temos noção do pecado? Muito pelo contrário, às vezes nós amamos o pecado. Mas pastor, a gente ama o pecado. Ama porque você peca? Porque você estava no mundo? Ou você acha que você pagava R$400, R$600, sei lá quanto era um abadá, para estar pulando aqui e atrapalhando o culto da gente no domingo? Você paga de tanto amor. E inclusive a gente abre até um parênteses aqui, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Hoje, a festa pagã, ela tomou uma proporção tão grande que, infelizmente, a nossa cidade, economicamente, é atingida se não houver essa desgraça no Parque do Povo. A coisa é tão feia que tem crente que fica torcendo para dar certo o São João. É pagão, irmãos. É festa profana. É festa da carne. É promiscuidade. É droga. Meninas vão perder a sua pureza. Meninos perderão a sua pureza. Serão violentados, serão violentadas. Jovens vão ser disparado o gatilho do vício, na droga, na bebida, seja lá no que for. Eu sou terminantemente contra esse tipo de festa na minha cidade. E eu oro para que Deus faça com que a gente não dependa desse tipo de coisa economicamente. É uma vergonha o crente ser a favor desse tipo de coisa. Ah, mas é por causa da economia. Misericórdia. Misericórdia. Fecha parênteses. Fecha o parênteses. Essa ideia, então, que o pecado apenas não afetou o homem, mas também a natureza e o cosmos, que Paulo está refletindo aqui, pensamos que seja refletindo o texto de Gênesis, capítulo 3, 17, quando diz: visto que andastes, viste que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Paulo também vai trabalhar e lembrar que essa ocorrência da queda da humanidade, caracterizada pela desobediência de Adão, estendendo-se a todo,
aconteceu então antes da lei, ou que houvesse lei. Era também uma reivindicação dos judeus. Não, mas espera aí. Se a lei foi promulgada bem depois, o decálogo veio depois, então aqueles que vieram antes da lei não sabiam que era um pecado. Aí Paulo, opa, negativo. Não, senhor, não se engane não. E aí o verso 13, né? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Então Paulo vai indicar que os homens pecam mesmo antes da lei. Por quê? Porque havia um argumento, né, deles de dizer que ninguém poderia ser condenado antes da lei. É como se eu tivesse no meu carro, não é? E não tivesse placa, e eu entrasse numa contramão. E eu não poderia ser multado porque não existia nenhuma placa me indicando. É a velha natureza humana querendo se desculpar das coisas erradas. E o próprio humano dizendo que não tem jeito não, porque mesmo se tiver uma placa regulamentando, ele dá um jeito de fazer. Eu coloquei minha filha no Petrônio, aqui na Liberdade. E lá, à frente do Petrônio, há uma mão ainda assim. E por trás, onde eu pego a minha filha e deixo ela, é uma mão vindo assim. Mas toda vez que eu saio da Dom Bezerra para pegar a mão, para deixar ela ou para buscar ela, vem um carro na contramão. Toda vez. Parece a Índia, o trânsito da Índia. E não tem jeito não. E os caras olham para você fulminando. Você estando certo, na mão certa entrando. Eles vêm, vai já bater, eles olham com cara feia querendo brigar. Está vendo como somos nós, a humanidade? Tem jeito não. Ou há um jeito, né? Cristo Jesus. Aleluia. E aí, Paulo vai argumentar que mesmo que não houvesse lei para dizer que estavam errados, eles eram pecadores sim. Pois mesmo sem lei, aí o argumento de Paulo é o seguinte: a morte já imperava. Não tinha lei, mas não tinha morte, que é o castigo por causa do pecado. E como é que eu vou castigar a morte física, se não tinha lei, se não sabia que era pecado? Aí Paulo vai dizer, não, meu filho, Deus, quando fez você, Ele imprimiu no seu coração a lei. Todos os homens sabem disso. E aí ele diz, verso 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. E a ideia então se baseia que, mesmo antes da lei promulgada por Moisés, todos os povos tinham um senso de ética, tinham um código de ética no coração. Todos tinham uma noção do que era bom e do que era mal. E isso se explica quando olhamos para a origem do homem narrada em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois o homem, a imagem, ou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então essa ideia Paulo traz assim, ó, diz, não tinha lei, não tinha um decálogo, mas ela estava impressa no seu coração. Por isso que você sabe o que é ruim e o que é bom. Por isso que quando você olha a humanidade, os povos, eles tinham códigos de ética primitivos, mas tinham. Eles sabiam que não podiam invadir o território do inimigo. E que se invadisse poderia ter alguma coisa contrária. Eles sabiam, eles tinham seus códigos para viver em sociedade, todos. E aí Paulo vai argumentar justamente isso. Tinha morte, não tinha lei, mas tinha morte. E isso quer dizer então que todos são indesculpáveis e já pecam e já poderiam ser condenados. Gênesis 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, antes da lei. Como é que se tinha essa ideia então, de que eles pecavam contra o Senhor? E Sodoma foi o auge, né? O auge da depravação, o auge da feitiçaria, o auge da mentira, o auge do culto a demônios. E é interessante, quando você vai trabalhar essa questão de Sodoma e Gomorra, onde havia feitiçaria, onde havia culto a demônios, onde havia muita mentira, muita roubalheira, onde havia muita corrupção, tudo isso desembocava em quê? Na depravação sexual.
O cume da coisa, depravação sexual. É tanto isso que hoje, infelizmente, estamos voltando a essas mesmas ideias. E se volta essas mesmas ideias se colocando até que a gente deve ter orgulho do que a gente faz. Veja bem, irmãos, que coisa. Orgulho de coisas que são contra o Senhor. Você deve ter orgulho do que você faz. Então, se houver a poligamia, tem orgulho. Eita, rapaz, fulano tem 4 mulheres, o bicho é boca quente. Misericórdia. Entenderam, irmãos? Se orgulhar do pecado. Mas aqui mostra, na ideia de Paulo, que mesmo antes que houvesse lei, o pecado já estava instalado. E a prova disso era justamente a humanidade, a própria humanidade. E a resposta é que não precisa de lei para saber que estamos errados. Porque o juiz que está dentro de nós já arbitra, já diz. E aí chegamos no verso de número 14, dizendo: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E aí é interessante também que havia essa reivindicação. Não, mas por que eu vou morrer ou eu vou ser castigado se eu não desobedeci como Adão desobedeceu? Não é? A ideia aqui do argumento, né? E Paulo vai então argumentar dizendo o seguinte: ele vai ensinar aos seus leitores que houve um momento singular de fato. O pecado de Adão, pela desobediência direta a Deus, se torna singular. Só ele fez aquilo, pela particularidade da ação. Ou seja, ninguém após Adão comeu do fruto proibido. Até porque ninguém mais da humanidade tinha acesso a esse fruto. Só Adão caiu lá, certo? Mas Paulo está falando que mesmo que você não tenha comido do fruto, mas a consequência daquela desobediência, refletiu na sua vida. Refletiu na humanidade. Não tem escapatória, não tem desculpa, não tem onde a gente correr, não tem um caminho para a gente percorrer. É o que Paulo está dizendo. Não tem para onde você fugir. A sua própria humanidade reflete que você caiu. Mesmo não tendo comido do fruto, mesmo não tendo feito a mesma coisa que Adão fez. Mas o fato é que você agora é pecador. E a sua vida reflete isso. E a ideia que eu quero passar aqui, que eu penso aqui como forma de aplicação é: para de dar desculpa. Para de arrumar desculpa. Não funciona. Não funciona. Vai chegar no inferno dando desculpa. Arrepende-te. Volta-te para o teu Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Meu Deus, o que é que custa? Alguém vai dizer: custa meu forró, 30 dias no Parque do Povo. Às vezes eu disse isso, mas é triste, viu, irmãos? Eu vou dizer uma anedotazinha que aconteceu com Oséias, presbítero Oséias. Quando a gente era novo, a gente estava trabalhando lá, fardado. Eu era presidente da mocidade, ele era presidente daqui. Quando a gente se encontrou, não sei nem se ele se lembra disso. Aí eu perguntei a ele: e aí, tem muitos jovens de lá da igreja? Ele disse: tem, dá para fazer um culto aqui. Misericórdia. Misericórdia. Mas a gente riu por causa dessa situação, né? Era tantos jovens lá da nossa igreja assim, que estavam lá, que a gente disse: dá para fazer um culto aqui. Fechando parênteses de novo. A ideia de Paulo, então, é que de fato Adão tinha pecado. E a ideia
do ato de Adão era singular. Sim, era singular. Mas aquilo refletia na humanidade. Então Paulo vai finalizar a ideia, trazendo a introdução, uma outra ideia. Que Adão, por ser esse representante que desobedeceu e trouxe a desgraça para o mundo e a morte, o outro homem, Jesus Cristo, resgatará os que crerem nele. E os resgatará da morte e do inferno. Se a morte reinava, como Paulo está dizendo, a morte reinava, Cristo tomou então a morte. E ela não tem mais poder sobre a minha, a sua vida e sobre a vida dos crentes de Roma. Essa ideia que Paulo vai finalizar aqui e introduzir agora essa ideia de que o pecado entrou por Adão, mas veio Cristo e aniquilou então o poder do pecado e da morte. Então, se em Adão temos a desgraça, em Cristo nós temos a redenção. Se em Adão nós temos a morte, em Cristo nós temos a vida, aleluia. Se em Adão fomos condenados, em Cristo nós temos redenção. Meus irmãos, pense comigo que nós temos de fato essa mania de colocar a culpa em alguém. Até mesmo pensar que Adão era quem deveria ser castigado e não nós. Mas isso, como eu disse a vocês já, não funciona. Nunca chegaremos ao perdão pensando assim. Só reconhecendo o nosso erro. Só reconhecendo a nossa pecaminosidade. E reconhecendo isso, logo vem a consciência, o que eu farei então para me livrar disso? E aí é quando encontramos Jesus. E aí é quando encontramos então esse Redentor. E que diz de alto e bom som, eu paguei o preço por você. E Ele então vai imputar essa justiça em nós. Nos declarar justo, como assim Paulo já vem trabalhando aqui na carta. E uma vez que reconhecemos a nossa pecaminosidade, nosso erro, nós acharemos quem pode perdoar. Acharemos algo eficaz, a redenção em Cristo Jesus. Acharemos de fato aquele que pode nos salvar. E está prefigurado no nome Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus, para que a gente possa orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, mais uma vez, por este culto. Te louvamos pela oportunidade em que nos reunimos como irmãos aqui, refletir sobre a Tua palavra. Te louvamos pelos cânticos que podemos entoar esta noite. Que o Senhor nos guarde, nos livre e nos dê força. Faça-nos entender o Teu Evangelho de forma eficaz, para que possamos saber responder à razão da nossa fé. E assim como Paulo estava explicando a essa igreja, obrigado, porque esta noite eu pude compreender, aleluia, e se pela desgraça de um veio a morte e o pecado, pela ação do Senhor soberanamente, enviando Jesus para encarnar, hoje nós temos vida e vida em abundância. Amém, amém, em nome de Jesus. Esperamos em Deus que você tenha sido profundamente abençoado. Nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música e até amanhã, se Deus quiser. Fugiu como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar